E já vamos a Brasília falar de empregos. O Brasil criou mais de 309 mil empregos com carteira assinada em junho, um aumento de 41% se a gente comparar com o mês de maio. É o resultado do CAGED. Carol Rosito está chegando de Brasília com as informações para a gente. Conta, Carol. Boa tarde. Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, e esse número, esse resultado positivo foi impulsionado ali pelo setor de serviços, principalmente, que segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, está se recuperando ali depois de sofrer, um forte impacto dentro desse setor por conta da pandemia da Covid-19 no ano passado. Portanto, em junho, olha, foram criados pelo menos 125.713 postos de trabalho nas atividades de serviço. Os dados do CAGED também mostram que os 5 setores da atividade econômica também registraram ali dados positivos, contratações no mês de junho. Guedes também destacou, por exemplo, o setor do comércio, que criou em junho 72.877 empregos formais. Como você disse, em junho foram criados ali mais de 309 mil empregos, ou seja, contratações, que significa dizer que tiveram mais contratações do que demissões. E se a gente for falar do acumulado até agora do ano, de janeiro a junho, nesse primeiro semestre, o Brasil já gerou mais de 1,5 milhão de empregos formais. Resultado que foi bastante comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante uma coletiva por videoconferência disse que o país está no caminho certo para retomar o trabalho de forma segura com a vacinação em massa. Os dados do CAGED foram divulgados pelo Ministério da Economia e não pelo novo Ministério ali de Trabalho e Previdência, porque ainda eles estão nessa fase de transição. O ministro chegou, inclusive, a explicar que Onyx Lorenzoni, que é o ministro que foi escolhido para comandar essa nova pasta, lembrando que ele ainda não tomou posse, mas já foi nomeado ali no Diário Oficial da União, está em viagem, numa missão, mas que provavelmente ele que fará o anúncio dos próximos CAGEDs a partir de agora. Eu volto com vocês. Obrigada, Carol, pelas informações. E CAGED é o nosso assunto aqui com Thaís Hered, também Priscila Iasbeck, que já estava aqui com a gente. Pri, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma entrevista coletiva para falar sobre isso, sobre a criação de 309 mil empregos formais, no mês de junho. E ele comemorou muito. Tem um aspecto positivo aí, o que você pode destacar? Tem um aspecto positivo, sim. Boa tarde para a Thaís, que a gente se cumprimentou fora, mas aqui no ar. O aspecto positivo é justamente essa criação de empregos. Então, no acumulado do ano, a gente já tem uma criação de mais de 1 milhão de vagas formais. A gente tem uma criação de vagas formais acima do que o mercado esperava, um pouco acima, esperava ali algo em torno de 300 mil vagas, foram 310 quase. Porém, o que explica essa criação de vagas formais são 2 motivos principais, A gente teve retomada da economia, isso impulsionou a criação de empregos, a gente teve abertura das atividades. Já falei aqui antes, alguns cientistas, inclusive, acham que não foi razoável essa abertura cedo, mas para a economia, do ponto de vista da economia, isso ajudou a impulsionar a atividade e também a criação de emprego. E a gente tem também um segundo fator, que foram os programas de emprego e renda, O BEM, principalmente, que é aquele programa de redução do salário e redução das jornadas, ali com uma certa compensação para o trabalhador, em parceria com o governo. Então, esses programas ajudaram a segurar essa vaga formal e também ajudaram a retomada da economia, também ajudou. Porém, isso a gente está falando dos empregos com carteira assinada. A gente tem que olhar esses dados ponderados também por um retrato maior, que é o que a Thaís vai falar, que é um outro dado de emprego. Então, a gente tem uma parte, sim, que a gente pode comemorar, mas tem que botar uma lupa aí, Dani? Ainda mais esse período que a gente está vindo de, a Pris ressaltou bem, das cidades flexibilizando, retomando o comércio em horários mais flexíveis. Hoje foi o dado do CAGED, amanhã tem o dado do IBGE, que é a PNAD, Aí a gente vai ter uma fotografia mais realista, Thaís? Não, o CAGED é muito realista, mas ele é realista de uma parte do mercado de trabalho. A PNAD contínua
ela faz uma leitura completa do que está acontecendo com aquelas pessoas que são chamadas em economia de população economicamente ativa. São pessoas que estão em idade de trabalhar, estão ou trabalhando ou num subemprego, estão subocupadas, trabalhando menos do que gostariam, recebendo menos do que gostariam, ou estão desocupadas, ou seja, não têm emprego, mas estão procurando. A população economicamente ativa é aquela que está em capacidade de trabalhar, está ou trabalhando ou buscando uma nova vaga. E neste universo, mais de 60% são informais ou estão trabalhando por conta própria. A gente sabe que a pandemia acabou provocando o maior impacto entre os informais, é por isso que eles foram também alvo do auxílio emergencial, das 2 rodadas, e o que a PNAD Contínua deve mostrar amanhã é uma melhora também neste cenário, pelos mesmos motivos que a Priscila trouxe aqui: a abertura da economia, a volta da prestação de serviços presenciais, que esse é um setor que emprega muito na informalidade, e estou falando assim, desde o pipoqueiro na praça até outras atividades em que as pessoas precisam estar presentes, então há uma expectativa de melhora para isso. Agora, a ressalva que eu quero fazer aqui é que ainda temos 15 milhões de pessoas que se declaram desocupadas, e há outros tantos milhões de brasileiros, pode chegar a 4, 5 milhões de brasileiros, que desapareceram da estatística. Eles estão completamente inativos. Gente que não saiu de casa para procurar um emprego, ou porque ficou com medo de se contaminar, falamos do medo ontem como um fator que pode atrasar a retomada, ou porque estão olhando para a sua cidade e não estão vendo onde buscar essa vaga. O neném? Não, não é o neném. O neném é mais um perfil ali específico do desemprego dos jovens, que é uma chaga brasileira. Essa taxa já está em mais de 30% entre 18 e 24 anos, 35% entre 24 e 29 anos. A turma mais jovem é que tem mais de 40% desses jovens hoje nem trabalham, nem estudam. As oportunidades para eles estão mais difíceis. E isso foi objeto da fala do ministro Paulo Guedes, né, Priscila? Ele prometendo programas especialmente para acolher esses jovens. Que foi o que a gente falou mais cedo, né? Que o calcanhar de Aquiles está na informalidade, está nesses jovens, na qualidade do emprego, né? Então, o ministro falando aí sobre tentar fazer algum incentivo desse lado. Mas uma outra questão também que eu acho que é interessante dessa conversa toda é que o governo está fazendo um monte de programas. Centrão entrou no governo. Quando o Centrão entrou no governo também a gente está vendo uma aceleração aí dessas medidas. Só que tem um aspecto disso tudo que é o gasto do governo aí com alguns programas de incentivo, com Bolsa Família turbinado, com algumas medidas que ele está fazendo para tentar aumentar a popularidade em meio à CPI da pandemia, em meio a algumas dificuldades que a gente vai ver como que essa conta vai chegar adiante, porque também hoje a gente teve dado de inflação, a gente acabou de falar, né, IGPM acelerado e tudo. Então, com esse aumento de preços muito forte, não desanuviando até o fim do ano, aquela sobra do teto de gastos talvez não exista mais. Então, o governo está falando muito dessa sobra de teto de gastos e tudo. Vamos ver, né? A gente torce para que tudo isso dê muito certo, a gente gere emprego, a economia cresça. Mas tem que cuidar também dessas questões. Não sei o que a Thaís acha também. O que a Priscila está dizendo é o seguinte... o governo não gera emprego, né? O governo que cria as melhores condições para a geração de emprego é aquele que dá estabilidade da moeda, que garante a estabilidade das leis, que garante a estabilidade das relações entre os poderes e estimula investidores a fazerem investimento, empresários, investidores e consumidores a fazerem investimento no país. O que gera emprego é sim um bom marco regulatório, mas é especialmente a confiança dos empresários em fazer essa contratação. Então, é bom, é importante, a política pública, ela é a condutora da geração de emprego, mas ela precisa estar calcada na estabilidade do país, quer dizer, criar políticas públicas que tenham uma cara legal, mas num ambiente de instabilidade ou política, ou financeira, ou econômica, não vai para frente, né? Tá aí o caso da reforma trabalhista, que acabou não gerando tanto emprego, porque o que gera emprego é investimento.